Você já se perguntou o que acontece quando uma banda de rock compra um tabuleiro Ouija em Jerusalém? Coffee with rock na alma, um som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção. Fala aí, galera do rock! Que bom ter vocês aqui de volta no Coffee with Rock, café e rock no ar. Eu sou Alex Fonseca, aqui pela Fábrica de Podcast, e hoje eu tô com um episódio que vai fazer os pelos dos seus braços ficarem em pé. Literalmente. Pode buscar um café bem forte porque você vai precisar. Não por causa do cansaço, mas porque a história de hoje é daquelas que a gente não esquece fácil. Fica comigo porque hoje a gente vai falar do The Mars Volta, uma banda que redefiniu o que o rock progressivo pode ser, mas que, num determinado período da carreira deles, viveu algo que vai muito além da música. A gente vai falar de um tabuleiro Ouija comprado em Jerusalém, de uma turnê assombrada, de acidentes, internações psiquiátricas e de um álbum inteiro que Cedric Bixler Zavala, o vocalista, chegou a destruir por completo na tentativa de acabar com a maldição. Tá pronto? Então bora mergulhar nessa história comigo. Coffee with rock na alma, um som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção. Para entender tudo isso, a gente precisa recuar um pouco. The Mars Volta nasceu das cinzas de outra banda lendária, o At the Drive-In. Cedric Bixler Zavala e Omar Rodrigues Lopes eram o coração criativo daquela banda. E quando o At the Drive-In implodiu no começo dos anos 2000, de forma muito dramática, diga-se de passagem, os dois decidiram criar algo completamente diferente. O Mars Volta foi isso, uma mistura maluca de progressivo, jazz, psicodelia, música latina e noise. Os álbuns deles eram épicos, os shows eram catárticos. E a reputação da banda como uma das mais intensas da cena era absoluta. The Lost in the Comatorium, o álbum de estreia de 2003, foi uma obra-prima dedicada a um amigo que morreu de overdose. Francis the Mute, de 2005, foi construído a partir de um diário perdido e encontrado por um baixista da banda. Esses caras tinham um talento enorme para transformar tragédia em arte. Mas The Bedlam in Goliath, lançado em 2008, esse foi diferente. Esse foi o álbum em que a tragédia veio buscar eles em casa. Café e rock no ar. Tudo começa em Jerusalém no ano de 2006. A banda estava em turnê pelo Oriente Médio e Omar Rodrigues Lopes, que já era conhecido por ser um acumulador compulsivo de instrumentos, curiosidades e objetos esotéricos ao redor do mundo, entrou no brechó ou mercado de antiguidades e saiu de lá com o tabuleiro Ouija. Agora eu preciso pausar aqui por um segundo, porque comprar um tabuleiro Ouija em Jerusalém, cidade considerada sagrada por 3 religiões monoteístas, não é exatamente o mesmo que comprar um em loja de games numa sexta-noite. Tem um peso simbólico enorme nisso, mas Omar não era exatamente o tipo de pessoa que deixa o peso simbólico atrapalhar uma compra. Abrindo aspas aqui, Cedric Bixler Zavala, em entrevista, disse: "Ele trouxe o tabuleiro para casa e a gente começou a usá-lo durante o processo de composição do novo álbum." Fecha aspas.
Bom, a ideia era, digamos, abrir canais criativos, contatar o outro lado em busca de inspiração. E aparentemente funcionou. As sessões com o tabuleiro geraram letras, ideias musicais, nomes. Uma das entidades que supostamente se comunicou com eles se chamava Goliath. Daí veio o título do álbum, The Bedlam in Goliath, o caos em Golias. Mas ao mesmo tempo em que a criatividade fluía, outras coisas começaram a acontecer, e não eram coisas boas. A gravação do álbum foi um pesadelo logístico e emocional, de uma forma que nenhuma banda deveria experienciar. Primeiro, o estúdio. A equipe técnica começou a relatar comportamentos estranhos nos equipamentos. Fitas de gravação que simplesmente apagavam, não por falha técnica identificável, simplesmente apagavam. Um computador inteiro com sessões gravadas travou de forma irreversível e perdeu os arquivos. O outro equipamento simplesmente queimou. O engenheiro de som, que era um profissional experiente e completamente cético, ficou tão perturbado com o que acontecia no estúdio que pediu para sair do projeto. Existe um fato documentado dizendo que o álbum passou por múltiplos estúdios e múltiplos engenheiros de som, algo extremamente incomum para um único projeto. Cada troca representava dinheiro perdido, tempo perdido e mais desgaste emocional. Bom, agora vamos para o segundo, os músicos. Isso aqui é onde a coisa fica pesada de verdade. O baterista John Theodore, que tinha sido peça fundamental nos 2 álbuns anteriores, saiu da banda durante as gravações. A história oficial é que foi por diferenças criativas, mas nas entrelinhas sempre ficou a impressão de que o ambiente de gravação estava tóxico de uma forma que ia além do profissional. Mas o caso mais grave foi o de um dos colaboradores próximos da banda, alguém que participava dos processos criativos com eles, incluindo as sessões com tabuleiro. Essa pessoa sofreu um colapso mental grave durante o período de gravação e precisou ser internada. Cedric, em entrevistas, não entrou em muitos detalhes por respeito à privacidade da pessoa, mas confirmou que o episódio foi devastador para toda a equipe. Cedric disse, abre aspas, as coisas que estavam acontecendo ao redor do álbum eram mais reais do que qualquer coisa que eu havia colocado nas letras, fecha aspas. Coffee with rock, café e rock no ar. Bom, o álbum finalmente ficou pronto e a banda foi para a estrada. E é aqui que a lenda da maldição ganhou ainda mais camadas. A turnê de suporte de The Bedlam in Goliath ficou conhecida nos círculos de fãs do Mars Volta como uma das mais caóticas e perturbadoras que qualquer banda de rock já viveu. E olha que a história do rock tem turnês absolutamente insanas para comparar. O ponto mais grave aconteceu num voo da turnê. O avião que levava a banda e a parte da equipe passou por uma turbulência severa, uma dessas que fazem todo mundo pensar que é o fim. A aeronave chegou a cair à altitude de forma brusca, a cabine perdeu pressão brevemente e houve momentos de pânico real a bordo. Ninguém morreu, mas o susto foi profundo. Cedric descreveu o episódio como um dos momentos mais assustadores de sua vida. Depois desse voo, a tensão interna da banda atingiu um pico. A ideia de que o tabuleiro tinha trazido algo malevolente para dentro do círculo do Mars Volta começou a ser levada muito mais a sério, inclusive por membros que antes eram completamente céticos. Coffee with rock, café e rock no ar. Os shows em si também eram marcados por uma energia que muitos da equipe descreviam como estranha. Há aparelhagens que desligavam sozinhas, microfones com interferências inexplicáveis,
O próprio Cedric relatando sensações físicas intensas no palco, tontura, desorientação, uma espécie de presença. Que loucura! Bom, agora, é claro que parte disso pode ser explicada pela exaustão de turnê, pelo estresse acumulado e por uma mentalidade coletiva que já estava predisposta a enxergar coisas sobrenaturais depois de tudo que tinha acontecido. Mas a quantidade e a consistência dos relatos eram suficientes para deixar qualquer um desconfortável. E como essa história termina? De um jeito que só o Mars Volta poderia terminar. Cedric, em algum ponto durante ou logo após a turnê, tomou uma decisão. Ele pegou o tabuleiro Ouija de Jerusalém, aquele objeto que tinha iniciado tudo, e destruiu. Não simplesmente jogou fora, ele destruiu e depois enterrou os pedaços. Nos anos seguintes, em entrevistas, ele foi bastante direto sobre isso. Disse que acreditava genuinamente que o tabuleiro tinha atraído uma presença negativa que se arrastou à banda e a todos ao redor deles. Disse que destruir e enterrar o objeto foi uma forma de encerrar aquele ciclo, uma espécie de ritual de limpeza. Cedric disse, abre aspas, eu enterrei o tabuleiro. Não tenho dúvida de que aquilo estava causando os problemas. Uma vez que me livrei dele, as coisas começaram a melhorar. Fecha aspas. Omar Rodrigues Lopes, por outro lado, adotou uma postura mais ambígua. Em algumas entrevistas, ele minimizou os aspectos sobrenaturais, dizendo que as dificuldades foram reais, mas que tinham explicações mundanas. Em outras, ele soava muito menos certo sobre isso. É um dos debates eternos entre fãs da banda. Omar acreditava na maldição ou não? O que é inegável é que The Bedlam in Goliath é um disco extraordinário, é um trabalho de arte marcado pela cicatriz de tudo o que aconteceu. Frenético, angustiado, denso, lindo. A música capturou algo que palavras dificilmente alcançariam. Café e rock na mesma canção. E qual foi o impacto de tudo isso no legado da banda e do álbum? Primeiro, o disco foi bem recebido pela crítica. Não da forma unânime como The Lost, mas foi reconhecido como uma declaração poderosa. Os fãs mais dedicados tratam ele como um dos trabalhos mais emotivamente carregados da discografia, justamente por conhecerem o contexto. A história do tabuleiro e da maldição se tornou parte do folclore do rock alternativo e progressivo dos anos 2000. É citada em listas de histórias mais estranhas do rock, em documentários sobre maldições da música, em discussões acadêmicas sobre a psicologia coletiva em ambientes criativos intensos. Tem também um ângulo mais sombrio aqui que vale mencionar: o colapso mental de seu colaborador. Independentemente de qualquer elemento sobrenatural, levanta questões sérias sobre saúde mental em ambientes criativos de alta pressão. Bandas que operam em modos de intensidade extrema, como Mars Volta, que mesclavam o esotérico com a criatividade, podem criar dinâmicas psicologicamente perigosas para pessoas vulneráveis. Isso é real, independentemente do que você acredita sobre tabuleiros Ouija. E o Mars Volta continuou, lançou mais 2 álbuns antes de se dissolver em 2012. E então, surpreendentemente, se reuniu em 2022 com um novo álbum homônimo, que foi recebido com muito carinho pelos fãs. Cedric e Omar, como sempre, mostraram que a criatividade entre eles é algo maior que qualquer briga, qualquer pausa, qualquer maldição. Café e rock no ar. Bom, galera, é isso. Que história, hein? Um tabuleiro comprado em Jerusalém, fitas de gravação apagando sozinhas, um engenheiro de som que mandou tudo pro inferno, um acidente aéreo,
uma internação psiquiátrica e um vocalista que enterrou um objeto no quintal para quebrar uma maldição. Isso é o Mars Volta. Tudo que eles fazem tem esse excesso, essa intensidade, essa recusa absoluta de operar dentro do normal. Se você ainda não conhece The Bedlam in Goliath, corre lá agora. Ouça sabendo de tudo que está por trás daquelas músicas. Vai ser uma experiência completamente diferente. A playlist do episódio está disponível no Spotify. Busque por Coffee with Rock que você vai encontrar. E o link vai estar na descrição deste episódio. Eu sou Alex Fonseca, aqui pelo Coffee with Rock, uma produção original da Fábrica de Podcast. Se você curtiu esse episódio, compartilha com aquele amigo que também ama um caos mirabolante do rock e já vai deixando a sua avaliação lá na sua plataforma favorita. Isso ajuda muito a gente a chegar em mais gente. Nos próximos episódios, a gente tem muita coisa saindo por aí. Tem banda clássica, tem história de bastidor que você não vai acreditar, tem comédia, tem polêmica. A pauta tá cheia e o café tá passando, sente o cheirinho. Até a próxima semana. Saúde, rock e café sempre forte. E nunca se esqueça, o rock nunca morre. Coffee with rock na alma, um som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção.